Olá, meu nome é Paloma. Irei apresentar agora a respeito de um artigo que nos traz um estudo de caso sobre a influência dos níveis de desempenho da ABNT NBR 15.575 no consumo de materiais utilizados em estruturas de concreto armado. Essa norma é a norma de desempenho. Estes são os autores do artigo, ao todo são 5 autores. E essa é uma apresentação para a disciplina de Concreto Armado 2, ministrada pela professora Glaucimar. Bom, então a norma principal que esse artigo nos traz para desenvolvimento do objetivo é a norma de desempenho. Essa estabelece os requisitos mínimos de desempenho aplicados nos sistemas que compõem as edificações habitacionais, visando atender requisitos em termos de habitabilidade, segurança e sustentabilidade. Essa norma, para cada requisito, define os níveis de desempenho mínimo, intermediário e superior, com consequências diretas na sua fase de uso. Bom, então, dentre os vários conceitos que são incorporados nessa norma, está o de vida útil de projeto, muito citado como VUPs. Ou seja, a vida útil de projeto é aquele período mínimo que os sistemas deve conseguir atender o desempenho determinado em projeto. Logo, os níveis intermediários, a gente tem o nível mínimo, intermediário e superior. As nossas normas de concreto, por exemplo, a 6118, a 6120, no caso de estruturas de concreto, elas prevêem aí uns requisitos de vida útil de projeto que pressupõem ser de 50 anos. Entretanto, para os níveis intermediário e superior, que representam uma vida útil de 63 anos e 75 anos, respectivamente, deve ser feita uma consulta às normas estrangeiras ou alguns procedimentos técnicos de execução. Aí precisa ser muito bem monitorado por um engenheiro e por um profissional da área. E esse é um tipo de problema que a gente tem quanto às nossas normativas, que só nos traz aí pressuposições para vida útil de projeto mínima de 50 anos. Quanto ao objetivo, então, do artigo, é necessariamente em dimensionar para uma mesma estrutura, a título de comparação, tem que ser para uma mesma estrutura mesmo, para uma edificação hipotética, vai ser feito o cálculo para 3 níveis de desempenho apresentados em norma, utilizando 4 classes de agressividade ambiental. Como a gente tem 4 classes de agressividade ambiental e 3 níveis de desempenho, vai totalizar em 12 projetos com 12 cálculos específicos a fim de verificar o incremento de materiais na composição do sistema. Ou seja, esse artigo ele objetiva assim, fazer um estudo do consumo total de aço e concreto para diferentes tipos de níveis de desempenho, sendo ele mínimo, intermediário e superior, para as 4 classes de agressividade ambiental estabelecidas na NBR 6118. Bom, então, conhecendo o projeto base no qual foram feitos os cálculos. O projeto base ele foi feito em um edifício de 9 pavimentos, sendo 8 pavimentos tipo e um pavimento térreo. A área de cada pavimento foi de 255,62 metros quadrados e toda a sua estrutura foi de concreto, composta por lajes maciças, vigas retangulares, vãos de 2 a 6 metros e um pé direito livre ali com 2,95 metros. Toda a estrutura ela foi calculada com o auxílio do programa computacional EBERG e nessa tabela está descrita as cargas verticais que foram propostas para uma vida útil mínima, intermediária e superior de 50, 63 e 75 anos, respectivamente, para a durabilidade de edificações residenciais. Essas foram as cargas utilizadas.
Bom, aqui nessa imagem fica bem visível quais foram os cálculos realizados. O projeto base ele foi dimensionado para cada uma das quatro classes de agressividade ambiental. E para cada uma dessas classes de agressividade ambiental, realizou-se dimensionamento para cada um dos três níveis de desempenho. Sendo assim, para a classe de agressividade ambiental 1, realizou-se o projeto para a vida útil de projeto de 50, 63 e 75 anos, e assim respectivamente. Com isso, a gente vê aqui bastante claro que foram realizados 12 projetos para se poder fazer o comparativo deste objeto de estudo desse artigo. Como comparativo do consumo de materiais nas estruturas dos 12 projetos, os autores trouxeram dois maiores influentes nesses cálculos, sendo eles a espessura de cobrimento da armadura e a classe do concreto como sendo ali os maiores influentes. Além dos influentes que foram apresentados anteriormente, com aquela tabela de carregamentos admitidos. À medida que vai aumentando a vida útil do projeto, vai aumentando ali os carregamentos admitidos, é, potencializando o cálculo ali de cada estrutura. Então, esses foram os maiores influentes. Além disso, o artigo ele trouxe ali no corpo do texto separadamente sobre as vigas, as lajes, os pilares, só que como o tempo aqui é mais corrido, eu trouxe essa tabela que traz especificamente e resumidamente o que o artigo objetivou-se a trazer, que foi a variação do consumo de aço e a variação do consumo de concreto para cada uma dessas vidas úteis de projeto, para cada tipo de classe de agressividade ambiental. Aqui a gente pode perceber dentro de cada classe e dentro de cada vida útil a variação aqui de concreto, de aço e de concreto aumentando à medida que a gente vai aumentando aqui os requisitos. Como um comparativo da pior da situação mínima e da situação máxima, a gente tem aqui uma variação de 12,3% de consumo de aço e 16,2% de consumo de concreto. Então, a gente pode perceber que quanto maior o nível de desempenho desejado, maior foram os custos envolvidos na implementação da estrutura, porém, tem que se levar em consideração também que o custo-benefício do sistema estrutural, visto que a vida útil de projeto poderá ser acrescida em até 50%, mantendo o custo de materiais próximos de 15%, haverá a possibilidade de aumentar os períodos de manutenção do sistema, diminuindo os custos de uso da estrutura. Então, tem que ser levado. Então, os autores nos chamou a atenção para se levar em consideração não apenas os custos que nós vamos ter diretamente com a variação de consumo dos materiais, mas também com a vida útil do projeto, tendo em vista que os períodos de manutenção podem ser ali maiores e isso diminui um custo total. Então, deve ser feita uma análise global de todo o projeto. Bom, o artigo nos traz diversas conclusões que foram obtidas, entretanto, as principais delas e que deixa bem claro isso, é que as normas brasileiras de projeto estrutural necessitam de uma compatibilização frente aos novos requisitos de desempenho da NBR 15.575, sobretudo aplicados na vida útil de projeto para níveis de desempenho intermediário e superior. Conforme eu disse lá nos primeiros slides, as nossas normas, elas trazem cálculos para a vida útil de projeto mínima de 50 anos e não traz vida útil para os níveis intermediários e superiores, superior de 75 anos. Com isso, a gente tem que recorrer a normas estrangeiras, isso pode aumentar aí a, a, os riscos e a variação das estruturas.
Já para a vida útil de projeto superior à mínima, notou-se um aumento de até 16% do consumo de concreto, e, além disso, teve-se a necessidade de trabalhar com concretos de até 50 MPa de resistência à compressão, o que gerou um aumento global de custos. Com o aumento do nível de desempenho, as dimensões mínimas recomendadas da NBR 6118 não puderam mais ser empregadas nos projetos estruturais, haja visto o aumento da espessura de cobrimento das armaduras. Bom, essas foram as principais conclusões e essa foi a referência, o que foi o artigo. E é isso, pessoal. Muito obrigada.